Abraão é apresentado no Novo Testamento e no Velho Testamento como um pai. O próprio nome dele tem a raiz Ab. Abba, você lembra que Paulo diz que nós vamos chamar Deus de Abba, pai? Ab é pai. Pai exaltado, depois pai de muitas nações. É assim que Abraão é apresentado. O judeu tende a olhar para Abraão como o pai sanguíneo. O pai que trouxe a ascendência dos judeus. E também dos muçulmanos. E o judeu pensa muito assim, até hoje. Quem é descendente de Abraão, que é judeu, tem direito a todas as promessas do Velho Testamento. E tem que cumprir a lei ou as leis do Velho Testamento. Então, Deus continua tratando com o judeu dessa forma, segundo os dispensacionalistas pensam, e até mesmo o judeu pensa. Nós, os protestantes, em geral, excetuando aqueles que seguem o pensamento dispensacionalista, nós cremos que Abraão é o pai da fé. Aí nós começamos a bifurcar nossa compreensão teológica do papel de Abraão. Lembre-se que Abraão surge no contexto histórico logo após o dilúvio. É uma aliança que Deus faz com Abraão após o dilúvio. Tudo estava começando. E Abraão, então, é chamado de dos caldeus para vir para uma terra que Deus mostraria, que ele abençoaria o mundo inteiro, as nações, através de Abraão, seu descendente. Que a gente sabe, depois do Novo Testamento, que esse descendente é Jesus. Que as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. E a descendência não é os judeus necessariamente, mas é Jesus, o descendente. Quando Abraão é falado pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de Romanos, no capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai construir uma doutrina para provar que a interpretação do judeu estava equivocada. Porque imagine só, o judeu ele é salvo por causa do sangue ou ele é salvo pela fé? A resposta óbvia é pela fé. Mas os dispensacionalistas vão dizer, eles são salvos pela obediência à lei. Ou eles são salvos porque têm direito, que Deus prometeu, queria salvar, porque eles têm o sangue de Abraão. Paulo diz que recebeu o evangelho de Jesus, uma revelação especial. Basta ler o evangelho de Gálatas. Evangelho não, a carta de Gálatas, aos Gálatas. E Paulo vai construir o argumento para provar que o verdadeiro Israel sempre foi, desde que Deus criou a nação israelita, era de formar dentro de Israel pessoas que crescem e não só que obedecessem à lei. Essa ideia de obediência à lei como meio de salvação é reprovada no Novo Testamento completamente. Logo no texto conhecido por todos, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie nas obras. Dizer, eu obedeci, por isso tenho direito. Ninguém tem direito de ser salvo, porque ninguém consegue obedecer à lei. Então Deus tem que entrar com graça para nos salvar. Isso é o que nós acreditamos piamente, que a salvação é pela fé e não por lei, obediência à lei e não por obras. O argumento de Paulo em Gálatas 3 e Romanos 4 é de que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. É a fé de Abraão que o salvou. E Paulo vai fazer uma aplicação a todos nós, e não só a judeus e nem a só gentio. Todos nós somos salvos pela fé. Faça uma digressão. Quando você lê Romanos, até o capítulo 3, você vai descobrir que Paulo está fazendo ali, lançando base para uma conclusão. Ele vai dizer assim, Deus criou a natureza, se revela na natureza, tenta estabelecer conexões e contatos com os homens,
Mas esse homem resolveu servir a si mesmo, adorando a criatura ao invés do Criador, fazendo sua própria vontade, não a vontade de Deus. E esse homem foi se afastando de Deus, E isso só comprova o quê? Que não há um justo sequer. E quando ele diz que não há um justo sequer, ele diz, não há um judeu justo nenhum, por mais que seja obediente. Não há um gentio justo nenhum. E Paulo afunila judeus e gregos numa necessidade de receber a justiça de Deus que vem por meio de Jesus Cristo, única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. E essa justiça é a nós dada e recebida mediante um único meio de se adquirir essa justiça de Deus, mediante a fé. Daí, Romanos lá para frente, no capítulo 5, Paulo vai falar da justificação pela fé. Há um único meio de salvação, é a fé. A própria lei, Paulo vai argumentar tanto em Romanos, nos Evangelhos, Efésios, tudo. Vai argumentar que a lei só mostrava ao homem que ele não conseguia cumprir, portanto, a lei nunca foi meio de salvação. A lei sempre foi meio de constatação de que nós somos incapazes de chegar lá e de atingir o alvo, que é a perfeição na terra. Porque é uma natureza pecaminosa, comum a todos nós, que nos faz escolher o mal, querer o mal do que é o bem. Eu falo sempre, o mal no nosso coração, ele sempre tem uma medida de perseverança, o bem, melhor dizendo, no nosso coração tem sempre uma medida de esforço da nossa parte. Por exemplo, eu tenho que perdoar fulano de tal, vigiar para perdoar fulano de tal. O perdão não nasce assim, vou perdoar. Agora o mal, vou enforcar. Você vai mesmo e vai enforcar. O mal, se a gente não vigiar, a gente se encontra fazendo mal com a naturalidade. O que é isso? É o que a Bíblia diz, a natureza carnal, as concupiscências da carne, que não tem só a ver com desejos, tem a ver com maldade. A nossa estrutura está desconfigurada do plano original de Deus. Santo Agostinho ele foi muito importante na construção da doutrina reformada. Um professor meu dizia assim, olha, muito que os reformados creem, Agostinho já falava. E Agostinho falava uma coisa muito interessante. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O pecado entra no coração do homem, o homem não tem mais a imagem e semelhança de Deus dentro dele. Ele tem fragmentos dessa imagem e semelhança de Deus. Quando ele se converte, Deus começa a construir nele uma nova criatura, preenchendo os espaços vazios. E é uma luta. Paulo, no capítulo 8, vai falar da luta da carne contra o espírito. Gálatas também, ele diz assim, andai no espírito, jamais satisfareis a vontade da vossa carne. A vida espiritual nos ajuda a frear o mal, não completamente, mas nos ajuda a frear o mal muito, para que o espírito domine e a gente possa fazer o que agrada a Deus. Mas ninguém consegue ser perfeito na terra. A salvação, portanto, é única e exclusivamente pela fé. Os dispensacionalistas vão propor algo assustador. Eles vão dizer o seguinte: Deus prometeu a Israel coisas que ainda não se cumpriram, na visão deles. Eles pegam as profecias com respeito ao Messias como rei, eles pegam as profecias sobre um reino na terra milenar, que é a restauração do trono de Davi, e vão pegando outros textos e vão concluindo o seguinte: essas profecias claramente não se cumpriram. E como Deus criou um parênteses na história, os dispensacionalistas dizem isso, para que a igreja pudesse existir, uma chance aos gentios fosse dada, Deus, depois desse período dos gentios, vai voltar sua atenção para Israel. Para quê? Para que se cumpra em Israel o que está prometido no Velho Testamento, que ainda não se cumpriu. Quando a gente lê o Novo Testamento, acompanhe meu raciocínio. Os 4 evangelhos, sobretudo Jesus falando da razão dele estar aqui. Nós vimos na aula passada que ele veio implantar um reino, ele começou esse reino, a implantação desse reino. E esse reino também envolvia salvar e buscar o perdido. Como é que Jesus conseguiria
salvar e buscar o perdido? É sendo um rei num trono, dominando durante 1000 anos? Como é que ele salvaria? Qual seria a natureza da salvação que Jesus ofereceria nesse reino milenar, em que a partir de Jerusalém ele reinaria sobre todas as nações da terra? Seria reinando em Jerusalém e baixando normas e ordens para que todos fossem salvos? Ou pela cruz? Parece óbvia essa pergunta, não parece? Porque a resposta é clara. É pela cruz que Jesus nos salvaria e nos salvou. Não há outro meio, outro método de salvação senão pela cruz. Agora, como é que o dispensacionalista pensa? Ele pensa o seguinte, que as promessas tinham que se cumprir em Israel, mas aconteceu nesse período um percalço. Os judeus não receberam Jesus como Messias. O Messias veio, se apresentou, mas eles não o receberam. Está lá em João, veio para os que eram seus, capítulo 1, e os seus não o receberam. Então Deus puxa o freio de mão, não implanta esse reino, que Jesus veio para cumprir, mas foi adiado pela recusa dos judeus, e ele abre um período, excluindo Israel, e abrindo um período para os gentios, que é o período da igreja, a dispensação da igreja, que vai acabar essa dispensação com a vinda, segundo eles, da grande tribulação. O erro dos dispensacionalistas é de pensar que as profecias não se cumpriram, porque eles têm uma linha de interpretação literal. Eles não conseguem ver um reino simbólico, um reino espiritual. Na concepção do dispensacionalista, o reino tem que ser bélico, governamental, territorial, geográfico, tem que ter a geopolítica, tem que ser em Jerusalém, a partir de Jerusalém para o mundo, e Jesus mandando no Trump, mandando em Putin, mandando em todo mundo, e dizendo, cite, morto. Eles pensam dessa forma. O que é que nós, protestantes reformados, pensamos? O que está no texto, que quando Jesus disse, João Batista disse, o reino de Deus está próximo, Jesus disse, o reino de Deus chegou, e está no coração de vocês. O reino de Deus está vencendo as forças opressoras das trevas. Lucas 10, Jesus diz, eu via Satanás caindo. Os discípulos ficam admirados em Lucas 10, quando afirmam, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Jesus diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. João Batista vai dizer, és tu mesmo quem devemos esperar, ou temos que esperar outro? João Batista pensava literalmente também. Não estou vendo o Senhor destronando os romanos, não estou vendo o Senhor acabando com essa laia enganadora. Aí Jesus diz a João Batista que os cegos vêm, os coxos andam, e por todo lugar é pregado o reino de Deus. A pregação do reino é um fator preponderante. Primeiro sinal da implantação do reino, sinais e prodígios, subjugação do poder de Satanás. Terceiro sinal, pregação do evangelho do reino. Aí nós vamos encontrar Jesus falando para Nicodemos, pregando para ele, diz assim, o reino de Deus está próximo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é que me habilita a ser um participante do reino de Deus? A conversão. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Entrar. João 18, há uma narrativa, uma conversa entre Jesus e Pilatos. E Pilatos diz assim, és tu o rei dos judeus? E Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. A natureza do reino não é bélica. Lucas 17, o reino de Deus não vem com aparente estrutura de poder, porque ele é aplicado nos corações das pessoas, mas atinge a sociedade. Como? O reino de Deus entrando em nós, e nós entrando no reino, há essa simbiose. O reino entra em nós, no nosso coração, Jesus passa a ser rei no meu coração, e depois que o reino entra em mim, eu entro no reino. E aí, as propostas do reino de Deus me fazem ser cidadãos do reino na terra, na sociedade, nos cargos que eu ocupo, nos relacionamentos que eu empenho. Por isso que quando a igreja sai pregando esse evangelho, usando a autoridade desse reino, todo o poder de Satanás cai. Jesus diz assim, lá em Mateus 28,
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, depois de ter cumprido plenamente a obra de Deus, morte e ressurreição. Ter descido ao Hades e sair de lá com a chave da morte do inferno. Ele fala para a igreja: ide, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto. A igreja está habilitada em nome dele de fazer uma obra de expansão desse reino. Sempre faço questão de dizer, a igreja não é o reino, a igreja é agente do reino. Porque o reino de Deus não está apenas sobre pessoas, está sobre o cosmo. Até mesmo Satanás está debaixo do reino de Deus, ele não pode fazer o que ele bem entende e quer. E assim pensando, irmãos, a gente está concluindo que a salvação, Jesus veio nos salvar mediante a morte, para cumprir as exigências da lei. Imagine um mundo diferente. Imagine Jesus vindo para reinar e os judeus recebendo a ele. Os judeus receberiam Jesus. Se os judeus receberiam Jesus, se cumpririam literalmente as profecias do Velho Testamento, que durante 1000 anos ele reinaria na terra. Quando é que se daria a morte de Jesus? Se o plano se efetivasse, 1000 anos de governo na terra, em que momento? A morte, que a gente sabe que é o meio de salvação, que perdoa de fato os meus pecados e os seus também. Quando é que eu teria direito a ter salvação se ele reinaria e não morreria? E a gente entende, nós os amilenistas, nós entendemos que desde aquele primeiro dia Jesus estabeleceu ali seu reino. A ressurreição foi o ápice. A gente vai ler um texto aqui em Atos que vai mostrar algumas coisas a respeito disso. Mas em todo momento, não é um plano B, não é uma saída que Deus achou, que Jesus veio para os gentios e depois teve que morrer. Era o plano A, sempre foi. Como é que Deus promete a Abraão que a partir dele todas as nações seriam abençoadas? Abençoadas como? Pela obra de Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. Não há um outro meio. Mas os dispensacionalistas insistem em dizer que como o reino não foi implantado, ele tem que ser implantado lá na frente. Nós, os amilenistas, entendemos que o reino foi implantado. Jesus veio como reino, os evangelistas pregaram o reino de Deus. Atos, você vai encontrando os pregadores do reino anunciando a boa nova do reino de Deus. Paulo vai falar em Romanos, capítulo 14, conceituando até o reino de Deus, que o reino de Deus não é comida ou bebida, mas alegria, paz no Espírito Santo. Não há um lugar no Novo Testamento que diga que por causa da recusa dos judeus, o reino não foi implantado. Não há. O que há uma suposição, uma inferência de que, pelo fato dos judeus não terem recebido, o reino não foi implantado. Mas não há, pelo contrário. Você vai discorrendo todo o Novo Testamento e você vai percebendo que há uma percepção por aqueles que vieram após Jesus, os apóstolos, e o que eles escrevem nas cartas apostólicas, é que o reino de Deus está entre nós, e eles são agentes desse reino. Israel e igreja. Existe diferença? Existe substituição? Ou existe herdeiros, sucessórios da promessa que Deus fez a Abraão? Gálatas 3. Abra sua Bíblia em Gálatas 3. Gálatas é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. De alguma forma, Gálatas é o resumo de Romanos. Você vai encontrar Gálatas em Romanos, se você for fazer um estudo comparativo. O capítulo 12 nada mais é do que uma defesa do Evangelho, uma defesa da revelação que Paulo havia recebido de Jesus, diretamente de Jesus. E ele vai dizer que o Evangelho que ele prega não é um Evangelho aprendido por homens. É um evangelho que ele recebeu diretamente por Jesus. Jesus encontrou com ele. Se você for ler, você vai ver isso. Na Arábia, sobretudo na Arábia, ele passa um tempo na Arábia. E ele volta com o evangelho. Quando ele chega em Jerusalém, ele recebe a destra. Ele é recebido como um apóstolo pelos outros apóstolos. E nessa ocasião ele é rotulado como um apóstolo aos gentios. A incircuncisão. E Pedro, ele fala isso em Gálatas, é apresentado, rotulado como apóstolos à circuncisão. O que é isso? Circuncisão, judeus. Incircuncisão, alguém que não foi circuncidado, portanto, gentil. Paulo diz claramente que isso aconteceu em uma reunião com os apóstolos. A igreja aos Gálatas, a carta aos Gálatas, não é uma igreja só, é um conjunto de igrejas na região da Galácia,
que era o nome de uma província romana. E Paulo chega naquela cidade com um problema nos olhos, que é um problema crônico que ele tinha. E eles recebem o evangelho de Paulo, o evangelho da graça. Passa o tempo, Paulo sai de lá. Um grupo que na história é chamado de judaizantes, são aqueles que querem que os cristãos, além de receber Jesus como Messias, vivam também como judeu. Então eles exigem a circuncisão, a guarda da lei, a guarda do sábado. Eles queriam que a gente fosse como os adventistas são. Isso aí era a tendência judaizante. Paulo vai fazer então no capítulo 3 uma diferenciação entre o que é ser judeu e ser gentio, o que é fazer parte do corpo de Cristo e não mais parte da nação israelita. Siga comigo o raciocínio, eu vou ler e vou comentando. Versículo 6, do capítulo 3. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Paulo vai dizer que a pregação da boa nova, da salvação pela graça, não é uma novidade do Novo Testamento. Deus já havia pré-anunciado a Abraão a salvação pela fé. Portanto, é certo dizer que a salvação sempre foi pela fé. Há uma tendência nossa de dizer assim, a salvação no Velho Testamento era por obras, chega o Novo Testamento e a salvação passa a ser pela fé. Equívoco. Abraão é o pai da fé e todos que creem são filhos de Abraão. Os judeus começaram a desestruturar a doutrina achando que a salvação tinha a ver com o sangue de Abraão. O ser filho de Abraão, da descendência de Abraão salvava. E Paulo vai dizer que não. Salvação sempre foi pela fé, desde a aliança, desde sempre. Basta ler Romanos 11. Romanos 11 vai até Adão, começa de Adão. E diz que Adão foi salvo pela fé, está lá. Há uma lista interminável de personagens bíblicos e sempre a sentença. E ele creu, foi justificado pela fé, mostrando que desde o Velho Testamento a salvação é por fé. Versículo 8, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Por meio de Abraão. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se o conceito de salvação que os judeus desenvolveram e viviam por ele, que a salvação seria por persistir em obedecer à lei, quem vive dessa forma está debaixo de maldição, porque ninguém consegue cumprir a lei. Se ninguém consegue cumprir a lei, está condenado. Então Paulo começa a fazer uma distinção entre aqueles que vivem pela lei, portanto os judeus, que rejeitam Jesus como Messias, rejeitam a cruz, e aqueles que creem em Jesus como Salvador. E que não sabem que a lei é um exemplo que a gente pode seguir. Mas preste atenção, é um exemplo que a gente pode seguir, mas não é um meio de salvação. A lei nunca foi e nunca é o meio de salvação. É evidente que diante de Deus ninguém, grife ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Paulo está citando Abacuque aqui. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A justiça que chega a nós sempre é imputada não por direito ou merecimento, mas por obra de graça. Porque Jesus se tornou maldição, pagou a conta, sofrendo a penalidade. E eu fui beneficiado indiretamente pela obra dele.
Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. E note, grife, também. Esse também significa, a bênção de Abraão, a bênção da fé e da salvação, era tanto para judeu quanto para gentio. Note, não há uma distinção judeu, obras, gentil, fé. Não há uma distinção. Também para o gentio. Para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante obras. Não. Não. Fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Aí, Paulo advogado, né? Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele está interpretando o Velho Testamento. A Bíblia está explicando a Bíblia aqui. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Coloque isso na cabeça. Isso é uma regra de interpretação. Se eu tenho um texto no Velho Testamento e o Novo Testamento explica um texto do Velho Testamento, o que vale é o que o Novo Testamento fala do Velho, e não o que você pensa. Está claro aqui. Versículo 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não descendentes. Paulo vai explicar isso. A Escritura não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Paulo está usando um exemplo da anterioridade, que equivale mais. A lei que foi dada no Sinai, ou a promessa que Deus deu a Abraão. O argumento dele é que ninguém pode dizer que a salvação é por obediência à lei, porque a aliança que Deus fez com Abraão foi anterior à lei, 430 anos antes. Portanto, a salvação sempre foi e continua sendo pela fé, por meio do descendente, que é Jesus. Versículo 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se referiria a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pelas mãos de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Aí é um jogo de palavras. Então a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a gente sabe que a lei só aponta as nossas deficiências, aponta as nossas maldades. Quando você lê a lei você descobre os seus pecados. Então a lei não te salva, ela apenas amostra e te conduz a Cristo. É isso que Paulo vai dizer mais adiante. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada em Jesus, no caso. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei não salva, a lei nos conduz. Nós somos tutelados pela lei para dizer assim, como você não... Se eu fosse a lei, eu diria assim, como você não consegue me cumprir, você precisa encontrar alguém que cumpra para você, e ele, ao cumprir a lei, você seja beneficiado pelo ato dele. Por isso que a lei nos conduz a Cristo. Agora, porém, 25, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, que é a lei de Deus. Todos vocês são filhos de Abraão mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que creem em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Agora, olha o versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo, livre, homem nem mulher,
pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo vai construindo para chegar a esse ponto. Não há mais uma distinção entre Israel e igreja, porque nós descobrimos que o meio é fé em Jesus. E por isso, tanto judeus quanto gentios precisam crer. Paulo está desbancando o papel de salvador ou de salvadora da lei, porque o judeu vivia com essa concepção, equivocadamente. E por que equivocadamente? Porque nós vimos que desde que Deus falou com Abraão, Deus estava dizendo, a salvação é por fé e não por lei. E depois que eu creio sendo gentil e Abraão creu sendo o pai dos judeus e da nação judaica, a partir dali há um Israel, que Paulo no capítulo 6 de Gálatas, daqui a pouco eu chego nele, vai dizer assim, que a composição no Novo Testamento dos que creram em Israel, na história, e os que creram nos gentios formam o Israel de Deus, que são aqueles que pela fé, como o pai Abraão, creram, eles também creram. E aí Paulo diz que esse novo povo, que ele vai chamar aí em Gálatas 6, é o Israel de Deus, que não pesa mais a questão sanguínea, pesa a questão da identificação com Abraão pela fé e não pelo sangue. A igreja é o quê? A composição dos judeus que creram e dos gentios que creram. Se a gente for falar do povo de Deus hoje, é o judeu que creu e que ainda vai crer, e os gentios que creram. E isso é o que Paulo conclui aqui. 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão. Mas antes, quem reivindicava ser descendente de Abraão? Os judeus. Paulo está dizendo, se você creu, você é descendente de Abraão. Porque o povo que Deus sempre quis criar, era um povo que cresce, e não um povo sanguíneo. João capítulo 8, tem um embate de Jesus com os judeus, ligado a esse tema aí. Os judeus começam a confrontar Jesus, eles dizem assim, mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus, na lata, diz para eles assim, vocês são filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e verão a verdade vos libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram o pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês permanecem ao pai de vocês, o diabo,
e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso. Pai da mentira. Até aí tá bom. Então o que é que eles estavam reivindicando aí? Olha, nós temos o sangue de Abraão correndo na veia. E Jesus disse, não é só ter sangue de Abraão correndo na veia que vai pesar. O que vai pesar é agir como Abraão agiu, crendo e vivendo. Para completar, Romanos capítulo 9, versículo 2, Paulo diz, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, ele vai citar outro caso. Paulo está dizendo o quê? Está desconstruindo a ideia de que a filiação por sangue tem superioridade à filiação pela fé. Em outras palavras, a filiação pela fé é superior ao ser judeu no sangue. E o que é que o dispensacionalista faz? Ele inverte. O dispensacionalista vai dizer que são dois grupos diferentes, que Deus ele trata distintamente judeu e igreja, e a gente encontra, e eu vou depois ler Efésios, a ideia de que de dois Deus fez um. Deus agora, o Israel de Deus, os descendentes de Abraão, não são necessariamente os que têm sangue, mas os que têm fé de Abraão. Deus tem compromisso com os judeus, e eu vou entrar naquilo que eu entendo que é compromisso que Deus ainda tem com os judeus etnia. Mas o judeu etnia não pode se dizer salvo porque tem sangue de Abraão. Porque sobre o sangue de Abraão está a fé de Abraão. Abram Efésios 2, por favor. Paulo está na mesma linha. Que Deus agora, Ele quer formar um povo novo. Que povo novo é esse? Composto de judeus que creem e do gentio que creem. Qual é a visão que João tem em Apocalipse capítulo 5? De todas as tribos, povos e raças, diante do altar, todo mundo adorando. Não tem um cantinho para o judeu e um cantinho para o gentio, como os dispensacionalistas querem fazer. Há um corpo. Versículo 11, capítulo 2. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que chamavam circuncisão. Paulo está sendo educado, porque no Velho Testamento, quando você queria xingar alguém, você fala aquele incircunciso amalequita. Era uma forma de xingamento e depreciação. O judeu dividiu o mundo entre os circuncidados e os incircuncidados, os circuncisos e os incircuncisos. É bem verdade que de vez em quando aparecem os incircuncisos aí, que a gente fica... Paulo está sendo educado. Paulo está falando em tempo passado. Lembram quando vocês eram o quê? Gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feitas no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, apontando o passado deles, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo.
Aí vem o mais agora, versículo 3. Olha o contraste. Até aqui era passado. O que é que Deus fez com esses gentios? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados. Mediante o sangue de Cristo. Só tem um meio de Deus fazer um povo. Mediante o sangue de Cristo e pela fé. Pois Ele é a nossa paz, Jesus. O qual de ambos, que ambos são esses? Está vendo como é lógico? Não há grupos distintos, irmãos. Dispensacionalistas vão trabalhar toda a doutrina deles dizendo que Deus trabalha com Israel de um jeito e com a igreja de outro. E que a igreja é um parênteses da história. Eles chegam a dizer que não estava previsto a igreja. Aí você vai para o Velho Testamento, fala vários textos que Deus salvaria os gentios. Mas é outro assunto, outro momento a gente vai tratar mais disso. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo. Cai a ideia de dois. Há uma composição. O que antes eram dois se mesclam. Mas se mesclam não por sermos possuidores do sangue de Abraão na veia. O que nos mescla é ser filho de Abraão pela fé. Como é ser filho de Abraão pela fé? Crer como Abraão creu. Se você crê em Jesus, você é tido como filho de Abraão. Como filho de Abraão, filho da promessa. E como filho da promessa, Israel de Deus. Vocês gostam de ler Pedro na carta quando diz: vós sois sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gostam de ouvir isso? Isso é um problema para o dispensacionalista, porque eles dizem as promessas e as designações que Deus fez para Israel continuam só para Israel. Aí você tem um problema sério, porque os apóstolos falam da igreja como se ela fosse Israel. E fazem com propriedade. Por quê? Porque agora Deus, pela fé, uniu tudo. Os judeus que creem, não são todos judeus. Os judeus que creem e os gentios que creem. Esse agora é o novo Israel. Esse novo Israel, pela fé, é o que tem direito de ser o que Deus pretendia que Israel, nação, fosse. Por isso que não há problema nenhum para Pedro de dizer para a igreja. Porque Pedro escreve para gentios que eles são sacerdócio santo. Eles são povo de possessão exclusiva de Deus. Coisas que Deus disse, isso aí, Deuteronômio, Êxodo, Deus está falando para o judeu nação. É como se Deus transferisse para esse novo Israel de Deus todas as promessas espirituais e todas as missões que Israel tinha para fazer e não fez. Que não pense você que Israel era para viver só naquele quadradinho. Era para ser luz para as nações, e não foi isso que aconteceu. O judeu começou a se ensoberbecer e a dizer: nós somos escolhidos. Eles eram os quicos da história, né? Gentalha, gentalha, olhando para os gentios. E não quiseram abençoar, como hoje o novo Israel faz, indo por todo mundo, pregando o evangelho e convidando-os pela fé para fazer parte do corpo de Cristo, do rebanho de Cristo, e a designação que você quiser ver. Atos 13. 32 e 34. Para encerrar essa parte, nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. De fato, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Irmãos, os dispensacionalistas, eles ficam loucos, porque para eles, toda citação do Velho Testamento que se fala dos descendentes de Jacó,
obrigatoriamente tem que ser para Israel, nação, e não para a igreja. Versículos do Antigo Testamento que se referem a Israel, nação, e que são citados no Novo Testamento como se referindo aos cristãos. Porque Deus agora deixou bem claro no Novo Testamento, desde o Velho já era claro, a salvação era pela fé. Deixou bem claro que Deus sempre quis circuncisão de coração e não de prepúcio. O cortar o prepúcio apontava para a missão que você tinha, mas é o coração. E lá no Velho Testamento Deus vai falar isso. Os vossos corações e não as vossas vestes, é tudo interior, é algo que acontece dentro. Tem o texto do Velho Testamento e onde ele é citado no Novo Testamento e falando para o gentio. Isso endoida eles, porque eles pensam que esses textos se aplicam somente aos judeus. E agora com essa concepção que a gente tem de que Israel é os da fé, são os da fé, a Bíblia não tem problema nenhum de falar para o gentio que crê e para o judeu que crê, que todas as promessas espirituais vêm sobre a igreja. Nós somos o que Israel não foi e temos direito de ser o que Israel renegou a ter. As promessas de Deus. Concluindo, capítulo 9 de Romanos até o capítulo 11 é toda uma construção do apóstolo Paulo para explicar que ele se entristece com o judeu nação que não recebeu Jesus como o Messias e que ainda tenta agradar a Deus pela obediência à lei somente, sem a fé. E ele vai dizer assim, Deus então falhou? Ele diz, de forma alguma, sempre houve um remanescente. Aí ele vai pegar na história dos judeus, e a gente que lê o Velho Testamento sabe disso, que mesmo quando Israel apostatava da fé, sempre havia o que a gente chama de remanescente. E Paulo vai chamar de remanescente. Ele vai dizer, Elias disse, mas só eu não dobrei os joelhos a Baal. E Deus vai falar para ele, eu reservei um remanescente. 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Deus estava dizendo ali o que é o seguinte, mesmo que a nação na sua maioria não creu, sempre um Israel verdadeiro, fiel, o remanescente creu. Porque não é por ter sangue, mas é por ter fé. E esse remanescente foi atingido pela bênção de Abraão. Aí ele vai construindo, chega no capítulo 11. Então são 3 capítulos, Paulo falando sobre os judeus e o futuro dos judeus. No meu entender, ao final do capítulo 11, Paulo vai dizer, e no fim, todo Israel será salvo. Há uma polêmica na interpretação desse termo, todo Israel será salvo. Mas eu tenho que ter uma opinião. O que é que eu entendo? As promessas espirituais passaram para esse Israel composto de judeu que creu e gentil que creu. Mas existem promessas materiais que eu distingo. Vocês estão vendo que eu faço uma distinção entre espirituais e materiais. Por exemplo, a promessa de ter uma terra, na terra, é para o judeu nação. A nossa promessa é espiritual. É Jerusalém celestial, é Nova Canaã. Para todos os que creem. Mas Deus deu uma promessa para o judeu nação e ele continua cumprindo isso. A volta dos judeus em 1900, na declaração do Estado de Israel em 47 e a independência em 48, é um sinal de que Deus está cumprindo a promessa material para o judeu nação. Deus também falou para eles que iria abençoar os judeus materialmente, financeiramente. Até hoje a gente vê isso claramente. O judeu tende a prosperar e muito. Isso é bênção material. Não é uma bênção espiritual. Porque o dinheiro pode ser bênção como pode ser uma grande maldição. A depender de quem tem o dinheiro é mais maldição do que bênção. Mas é um compromisso material que Deus assumiu. Porque Deus disse, Paulo vai citar isso em Romanos capítulo 11, eu não vou ler porque são 3 capítulos, construir todo esse raciocínio de Paulo, mas eu desafio vocês a lerem em casa. Paulo está dizendo que perto do fim, e eu creio nisso, Deus vai dar uma oportunidade à nação judia em Israel e todo judeu vivo antes da vinda dele. Pode ser na tribulação, pode ser momentos antes da vinda dele, eu não sei quando. E a Bíblia não diz quando. Paulo diz que no final, perto do fim, Deus tem um plano
para salvar os judeus pela fé. Não pense que é de outro modo. Sempre pela fé. E Paulo diz, e todo Israel será salvo. No meu entendimento, é todo Israel que estiver, todo judeu vivo, vai crer. Então o método de salvação continua o mesmo, não é por obras, mas pela fé. Há um plano futuro para Israel, não de reinar, porque quem reina é a igreja, está reinando, mas é de poder ter uma nova chance para crer. Aí é diferente. Não há um papel de protagonista para Israel, como os pré-milenistas, dispensacionalistas querem. O plano de Deus é agora através da igreja. O plano de Deus é através da igreja. Se o judeu crê, faz parte dessa igreja e faz parte do plano. As promessas espirituais eram todas para a igreja. Esse material vocês vão ver aqui. Tudo que Deus disse que Israel seria e teria em termos espirituais, os textos do Velho Testamento, os escritores do Novo falam para a igreja e não para Israel nação. Nós estávamos em Israel uma vez, isso lá em 2011 eu acho, e tem muito japinha, muito coreano, muito chinês crente indo para Israel. E o Bruno Araújo estava lá em uma das mesas e ele começou a falar inglês, né, com o chinês, e eles disseram assim, nós estamos fazendo hoje o caminho inverso. Há um plano na China de reevangelizar Israel. A igreja saiu de Israel e foi para os confins da terra, chegando à China. Hoje Israel não tem mais igreja cristã, hoje Israel não professa Jesus como Messias. Nós estamos fazendo um plano para mandar missionários para evangelizar judeus. Então o evangelho virá dos confins da terra para Jerusalém. Uma obra missionária nesse nível. Então eu creio que Deus ainda vai dar uma chance aos judeus, não pelo sangue, mas pela promessa que ele deu. Paulo vai dizer, Israel será salvo. Eu creio que será dessa forma. Um grande avivamento. Os judeus se quebrando, recebendo Jesus como Messias, como Salvador, olhando para a cruz e não olhando para a lei. E assim, todo Israel será salvo no sentido, todos os que pela fé creram e que foram destinados para a vida eterna, crerão e ali se completará completamente o número dos eleitos, e aí está na hora de Jesus voltar e levar a sua igreja. Entendo que sempre o Israel de Deus sempre se formará por aqueles que creem. Mas eu coloco um adendo, Deus dará uma oportunidade a Israel no final, diferente do que o pré-milenista dispensacionalista prega, que é o anticristo que vai enganar, e depois o anticristo perseguirá. É um momento de evangelização, e eles vão se tocar, que perderam durante esse tempo todo a chance, e todos os que creem, mesmo que seja a nação viva, vai se compor ao Israel de Deus, que nada mais é do que todos aqueles que creram pela fé em Abraão, como Abraão creu. Eu deixei de mencionar aqui em Romanos 11, quando fala que os falsos judeus foram arrancados da videira verdadeira, e os gentios foram enxertados na videira. Mostrando agora que você tem na videira galhos de gentios e galhos de judeus que creram. Ou seja, uma única composição, uma árvore com ramos diferentes, um enxerto. Se der, certamente tem em casa, em algum lugar, uma árvore enxertada. É uma única árvore, porém um galho é enxertado e o outro é original. Porque, pensa assim, ele usou uma metáfora, uma figura de linguagem. Metáfora não, uma figura de linguagem. E nessa figura de linguagem, a gente está falando de nação e não de salvos. Quem é cortado é quem não creu, quem não tem a fé. Portanto, esses que não têm fé, mesmo sendo judeus, foram cortados. Porque o trato de Deus, mas não é com a nação de crédulos e incrédulos. Porque se a gente for pensar assim, eu já fui em Israel, vou a 8ª vez. Eu sei que tem gente boa, gente que quer cumprir a lei, viver uma vida diante de Deus, mas sei que tem gente muito pervertida. Eu não posso crer que a salvação é porque a pessoa é judeu. Então ali está dizendo, é pela fé. Então, apesar de ter Deus um cuidado sobre uma nação, independente de ter crédulo e incrédulo, está tirando o incrédulo para formar o Israel de Deus, ou a videira verdadeira. E essa videira verdadeira é composta pelos que creram e pelo gentio enxertado que creu. Portanto, uma única árvore.
e não dois povos, como o dispensacionalista quer crer. Então, a partir das próximas aulas, vocês vão entender porque é que eu estou insistindo que não deve ser visto Israel uma coisa, um povo, a igreja outro povo. Porque nós entendemos que existe o Israel de Deus, é o Israel da fé. E vocês vão entender o porquê da tribulação, o porquê do milênio, tudo para contemplar o judeu na ideia dispensacionalista, coisa que a gente não crê e não pensa dessa forma.